Ela foi sequestrada, abusada, deixada para morrer. Mas o mais assustador é que ela sobreviveu. Alison Bossa deveria ter perdido a vida aquela noite. Os médicos disseram que era impossível sobreviver. Qualquer pessoa teria desistido. Mas, mesmo gravemente ferida, ela tomou uma decisão que salvou a sua própria vida. O que ela fez é algo que até hoje choca o mundo. Olá, bem-vindas ao meu canal Egito Sem Filtro, Almas em Silêncio. Eu sou a Mara Correia. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum caso. Dado o recado, vamos ao caso? Quem era Alison antes do ataque? Alison era apenas uma jovem comum, nascida em 1967, na África do Sul, criada pela mãe após o divórcio dos pais. Na sua infância foi bem tranquila, sem histórico de violência e sem problemas. Na vida adulta, trabalhou como corretora de seguros, independente, responsável e reservada. Não vivia no limite, não se colocava em perigo. Alison fazia tudo certo. E talvez seja por isso que é o que mais assusta nessa história. Na noite de 18 de dezembro de 1994, Alison, de 27 anos, fez algo completamente comum no seu dia a dia. Ela saiu com um amigo à noite, ficou algumas horas fora e logo após deixou-o em casa. E depois dirigiu até o seu apartamento, em Porto Elizabeth, na África do Sul. Estacionou o carro e esticou seu braço para pegar uma bolsa de roupa suja que estava no banco de trás. E naquele único momento banal, sua vida foi totalmente despedaçada. Um homem com um objeto cortante forçou a entrada do seu carro. E antes que ela pudesse reagir, ela estava presa dentro do próprio veículo. Ela manteve a calma na esperança de que, se ela obedecesse, ela fosse liberta. Mas não foi o que aconteceu. Ele dirigiu e logo à frente pegou um outro homem pelo caminho. Eles a levaram para um trecho deserto e remoto da mata, uma fazenda abandonada, escolhido por um único motivo. Ninguém ouviria o que estava prestes a acontecer naquela noite. O que fizeram com ela aquele dia desafia qualquer compreensão. Ela foi abusada várias vezes. Depois a espancaram e fizeram dezenas de furos no seu abdômen e garganta. Seus intestinos foram arrancados do seu corpo. Sua garganta foi golpeada tantas vezes que quase se separou do pescoço. Depois de horas ali, eles a deixaram na terra, certos que haviam acabado com sua vida. Mas eles estavam errados. Ela ainda respirava. Mas antes de te contar o que aconteceu a seguir, me diga aqui nos comentários. Você acha que alguém sobreviveria a isso? Deitada ali sozinha, no escuro, coberta pelo seu próprio líquido vermelho, ela entendeu uma coisa com muita clareza. Não se movesse, morreria ali mesmo. E ninguém jamais saberia o que havia acontecido. Primeiro, ela precisava deixar um registro. Usando seus próprios dedos, ela arranhou algo na areia. Os nomes dos seus agressores. Sim, eles, na esperança de ter acabado com a vida dela, eles falaram os seus nomes. Depois de escrever o nome dos agressores, logo abaixo do nome deles, ela deixou 4 palavras que mais tarde comoveriam o mundo. Eu te amo, mamãe. Então, ela reuniu forças e começou a se mover.
O que aconteceu em seguida é quase impossível de entender. Sua cabeça não parava em pé. Sua garganta havia sido cortada tão profundamente que a cabeça pendia para trás. Seus intestinos continuavam saindo pelo ferimento. Então ela usou uma mão para segurar a cabeça para trás e a outra mão para segurar seus intestinos dentro do corpo. E com nada além do desejo mais básico e primal de existir, e com muita força sobre-humana, conseguiu se mover. Ela parava, se movia de novo, desmoronava novamente. Sua visão oscilava, a dor ia além do que um corpo humano deveria ser capaz de suportar. Cada vez que caía, ela encontrava forças para se reerguer novamente, conseguindo finalmente e com muito esforço chegar à estrada. Às 2h45 da manhã, um jovem estudante de veterinária chamado Tian Eilert, não sei se está certo, eu acho que é assim que fala, mas continuando, dirigia por aquele trecho na rodovia e logo em frente ele viu algo em seus faróis que não conseguiu compreender de imediato. Quando se aproximou mais, ele então percebeu que era uma mulher e pensou que ela já estivesse morta. Então ela se moveu. Ele saiu do seu carro e correu para ajudá-la e ficou com ela. A manteve consciente, chamou a emergência, mas a ambulância demorou 1 hora para chegar até o local. Mais tarde, já no hospital, ele diria que algo o colocou naquela estrada naquele exato momento por alguma razão. No hospital, os médicos ficaram em um silêncio atônito. Algumas enfermeiras chegaram a desmaiar. Um cirurgião disse que em todos seus anos de prática médica nunca tinha visto ferimentos daquela gravidade em um paciente vivo. Não se esperava que ela sobrevivesse à cirurgia, não se esperava que ela sobrevivesse à noite e não se esperava que ela sobrevivesse às semanas que seguiriam. Mas ela sobreviveu a tudo. Enquanto ainda estava em uma cama de hospital, com tubos em sua garganta, sendo incapaz de falar, ela fez algo notável. Identificou seus agressores através de fotografias da polícia e ainda escreveu seus nomes: Franz Tutoy e Tenus Kruger, que logo em seguida foram encontrados e presos. Eles se declararam culpados. Em agosto de 1995, foram condenados à prisão perpétua. Mas Alison não esperou que os tribunais lhe devolvessem a voz. Em um país onde se espera que os sobreviventes de abuso permaneçam em silêncio, carregando uma vergonha que nunca lhe pertenceu, ela escolheu ser vista. Alison se tornou uma das primeiras mulheres na África do Sul a se identificar publicamente como sobrevivente de abuso e falar abertamente sobre o que lhe fora feito. Tornou-se palestrante motivacional, escreveu suas memórias, viajou para mais de 30 países, colocou-se diante de plateias e contou toda a verdade. Ela se casou no futuro e teve 2 filhos. Os médicos já haviam dito que os danos causados em seu corpo poderiam tornar a maternidade impossível. Seus agressores tentaram deliberadamente destruir essa possibilidade, mas eles falharam. Então, veio o dia que ela sempre rezou para que nunca chegasse. Em julho de 2023, após 28 anos atrás das grades, ambos os homens receberam liberdade condicional. Alison não foi consultada previamente. Ela só foi informada apenas dias depois que a decisão já havia sido tomada. Mais tarde, ela escreveu que aquele era o dia que ela sempre esperou que nunca chegasse. Ela rezou para isso. O peso daquele momento não passou despercebido. Muitos que a conheciam acreditaram que a devastação emocional de reviver o seu pior pesadelo desempenhou um papel direto no que aconteceu a seguir. Em 25 de setembro de 2024, Alison sofreu um aneurisma cerebral.
Ela ficou com sangramento no cérebro por 3 dias antes da cirurgia de emergência. Cirurgia de emergência depois de 3 dias? O dano foi grave. Ela perdeu a capacidade de sentar, ficar em pé e caminhar de forma independente. Seu lado esquerdo ficou todo enfraquecido. Ela precisou de terapia de fonoaudiologia. O caminho à frente era longo e incerto. Mas então, em fevereiro de 2025, após protestos públicos e revisão legal, a liberdade condicional foi revogada e seus agressores foram enviados de volta à prisão. O ministro dos Serviços Correcionais tomou a decisão pessoalmente, citando o imperativo de proteger a comunidade. Hoje em dia, Alison está se recuperando, lentamente, pacientemente, lutando novamente, não contra a violência desta vez, mas contra o longo e silencioso custo de sobreviver ao que nenhum ser humano deveria suportar. Recentemente, ela compartilhou uma mensagem com aqueles que acompanham a sua jornada. Abre aspas. Pelo que quer que você esteja passando, é apenas uma fase. Pode te atingir inesperadamente e parecer muito pesado, mas se você continuar seguindo em frente, sairá do outro lado. Ela acrescentou, eu vou ficar bem. Fecha aspas. Algumas pessoas sobrevivem a tragédias e seguem em frente. Elas reconstroem suas vidas silenciosamente e deixam o tempo fazer o seu trabalho. Alison fez algo muito mais difícil. Ela transformou sua pior noite em um motivo para outra pessoa continuar. Ela manteve o seu próprio corpo unido com as mãos nuas, enquanto tudo conspirava para o seu fim. E ela escolheu viver. Como ela mesma disse uma vez, abre aspas, percebi que minha vida era valiosa demais para ser abandonada. Fecha aspas. Isso não é apenas sobrevivência. A história de Alison é um lembrete impressionante e poderoso da força que algumas pessoas encontram mesmo nos momentos mais sombrios de suas vidas. Mas nem todas as histórias terminam com sobrevivência. Algumas acontecem de forma tão rápida em lugares tão públicos que deixam o país inteiro em choque. Em 2022, em frente a uma universidade de uma cidade egípcia, uma jovem chamada Nayera Ashraf saiu de sua casa para mais um dia comum de aula, mas ela nunca imaginaria que aquele seria o seu último dia. O que iria acontecer nos segundos seguintes foi presenciado por dezenas de pessoas e se transformou em um dos crimes mais discutidos na história recente do Egito. E é exatamente essa história que eu vou te contar no próximo episódio. Pausa para um café. Então, vocês gostaram? Então eu espero vocês a semana que vem. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar, dar like, ativar o sininho, tudo para que você não perca nenhum vídeo. E aqui, cada história é real e cada detalhe importa. Fiquem com Deus, fiquem bem e um cafezinho. Até a semana que vem. Tchau.